Oi, segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Essa semana a gente começa com a atividade remota de avaliação, né? Eu sei que o Vitor já mandou mensagem para vocês, nós fizemos uma reunião entre todos os professores, lógico que de forma virtual, né? E aí a gente combinou, todo mundo conversou, o Vitor passou algumas ideias, nós fechamos como seria, né, essa forma de avaliação. Dentro disso, dessas conversas, o Vitor já avisou a gente, mandou por e-mail, que ele mandou uma explicação para todas vocês, para todas as turmas, de como vai ser o processo de avaliação, né? Então, essa semana vão ser passados os temas, né, de avaliação, e a semana que vem, revisão. Na outra, vocês entregam os trabalhos, né? Que eu conversei já nessa reunião com o Vitor e vou conversar com vocês agora, vou passar para vocês agora. Eu optei por psicologia da aprendizagem e psicologia escolar serem juntas dentro dessa avaliação. Por quê? Porque uma complementa a outra, é uma coisa que eu falo bastante para vocês estão acostumados a me ouvir, né, desde o começo do ano, das aulas presenciais, mas elas têm uma diferença importante. Alguns ainda nas presenciais colocaram que ainda ficavam em dúvidas. Eu espero que tenha sanado a dúvida de quem está, né, com essa pequena confusão ainda, o que é psicologia escolar, o que é psicologia da aprendizagem, mas como base principal, a psicologia da aprendizagem é as teorias que estruturam o método de ensino e aprendizagem. Tá? Isso eu já tinha falado na sala, mas só para retomar. Né? E a psicologia escolar são todas as demandas que tem dentro da escola sobre estruturar, organizar, contribuir com todos os processos dentro da escola, de ensino-aprendizagem, de relações interpessoais, de formação de professores. Lembra, eu vou fazer a revisão de cada uma dessas disciplinas, tá? Mas a grande questão da escolar era, lembra, um agente de mudança que tenta entender e contribuir com todos os profissionais, com todos os âmbitos e todos os âmbitos da escola, né? Tanto com os profissionais, professores, diretores, coordenadores, B10, inspetores, pessoal de limpeza, todos, né? Secretaria, e também com os processos de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, e também com as situações individuais dos alunos, e também com a escola, e também com a família, e também a relação família-escola. Então, a psicologia escolar abrange muitos temas, tá? E a psicologia da aprendizagem é para ser identificado qual vai ser o método de ensino e aprendizagem que a escola vai escolher e vai implementar e vai utilizar lá dentro, ok? Então, eu vou passar como que vai ser a forma de estruturação do trabalho que vocês vão entregar para a gente. Eu sei que o Vitor já passou algumas informações, eu vou falar como que isso vai ser dentro dessas duas disciplinas. Depois eu vou começar a apresentar a atividade, tá? Vamos lá. Então, dentro da avaliação, primeira coisa para vocês ficarem tranquilos, será um estudo de caso, tá? Dentro desse estudo de caso, terá temas da psicologia da aprendizagem e da psicologia escolar, tá? Hoje, agora, eu vou apresentar o tema da psicologia da aprendizagem. Aí amanhã eu dou continuidade apresentando o tema da psicologia escolar. E depois, quinta-feira, tenho tido o hábito, muitos têm me retornado que está interessante, de fazer a correção das perguntas, né? De colocar para vocês a resposta das perguntas. Essa semana, já tinha acontecido semana passada, perdão, de ser uma pergunta só para psicologia escolar, né? Então, eu vou retomar com vocês a situação do fenômeno bullying, né? E a responder a pergunta da psicologia de educação inclusiva. A gente não vai dar continuidade na educação inclusiva. A educação inclusiva não está em foco aqui, porque a gente ainda não conseguiu retomar e estudar todos os temas principais da educação inclusiva, tá? Mas eu vou só sanar algumas dúvidas que apareceram dentro da pergunta,
da educação inclusiva e vou sanar as dúvidas da psicologia da aprendizagem do fechamento do Piaget. Tá? Como foi um fechamento de disciplina, na situação da teoria do Piaget, vai poder ser utilizada por vocês dentro desse estudo de caso. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, isso vou passar na quinta-feira para vocês, tá? A resposta e a conversinha um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, né? Esse vai ser um estudo de caso, que eu vou apresentar já, começar a apresentar. O trabalho pode ser em dupla ou trio, tá? Então, vocês podem se comunicar virtualmente, por favor, não é para ser presencial, tá? É que, gente, Skype, o coisa de conversa do Facebook, eu não sou de utilizar, mas dizem que é bom também. Tem, pelo amor de Deus, o WhatsApp, né? Então, dentro disso, vocês se reúnem, conversam, escreve um pouco, manda para o outro, e assim, tá? No próprio WhatsApp dá para fazer reunião até de 4, tá? O trabalho é em dupla ou trio, mas o que eu quero dizer é que vocês podem se reunir os 3, se for um trio, os 2, e discutir e conversar sobre como que vai estruturar o trabalho, tá? Depois um escreve um pouco, outro escreve um pouco, fechou, na data de entregar, me manda, tá? Então, é isso. A elaboração da proposta vai ser um estudo de caso, então o que vocês vão colocar? Ela está dividida em 3 temas principais, tá? Então, vocês vão colocar esses 3 temas dentro dessa proposta. Vocês podem colocar o que vocês identificam como queixa, como questão que deve ser discutida, discutir. Então, vou falar ao longo da apresentação do estudo do caso, e dentro dessa discussão, usar a justificativa do Moreira, no caso de teorias da aprendizagem, usar a justificativa da Fante, no caso de bullying, tá? Tem um caso de bullying. Então, vocês vão colocar o que vocês entenderam, o que vocês levantaram como ponto importante, e aí, a partir disso, elaborar uma proposta para a escola, e dentro dessa proposta vão justificar usando o que a gente estudou de teoria, ok? Aí vocês apresentam a proposta, justificando, é isso que eu falei, né? A modo da elaboração e a apresentação. A apresentação, vocês vão me mandar, vocês podem escolher de 2 formas. Uma, pelo Word, tá? E aí escrever um texto, colocar a capa, psicologia escolar da aprendizagem, atividade remota, avaliação, pode ser um título simples assim, ou pode, simples assim é ótimo, né? Ou pode ser, e o nome de todos que participam na capa desse trabalho, no Word, e aí apresentam o caso, né? Abre a segunda folha, apresentam o caso e começam a apresentar a proposta de vocês dentro desse caso, tá? Acabou? Salva e me manda por e-mail. A outra possibilidade de fazer, que eu também aceito, é por PowerPoint, tá? Se vocês acharem melhor, vocês podem pegar PowerPoint, pode até usar essa estrutura que eu também coloco sempre para vocês no portal da Unifafib, né? Então, vocês peguem esses slides que eu montei para a atividade e dentro de cada etapa, vocês vão colocando as coisas de vocês, façam a capa de vocês, né? E aí comecem a apresentar o caso e querem separar a parte de psicologia da aprendizagem, apresentar a proposta pelo slide, depois apresenta a parte do caso de psicologia escolar e apresenta a proposta, tudo bem, ok? Vocês que decidem, tá? Podem fazer dessas 2 formas. Aí é só salvar, colocar o nome, né, de avaliação, psicologia escolar e da aprendizagem e me mandar por e-mail, tá bom? A entrega da proposta, tá? O que eu conversei também com o Vitor. É na última semana que vocês vão ter que entregar essa proposta, né? E nessa última semana, a gente já vai ter feito a revisão na semana que vem, das teorias que vocês vão utilizar. Na outra semana vai ser quando vocês vão entregar. Só que a psicologia escolar da aprendizagem, nós temos 3 noites, terça, quarta e quinta, né? Então, o que vai ser feito nessas 3 noites? Dia 28,
na terça-feira, eu estou à disposição online no Google Sala de Aula para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. Olha, professor, eu fiz assim, mas eu estou com dúvida. Olha, professor, a gente colocou assim, está fechando o trabalho. É comum de vocês terem dúvida sobre como fechar uma coisa ou outra, encerrar uma coisa ou outra. Podem me mandar no conversa, no sala de aula, pode ser privado, pode ser em grupo, tá? Eu vou abrir o diálogo, tirando dúvidas, no dia 28. Entrem ali e sanem todas as dúvidas de vocês. Por quê? No dia 29, até a 1h, que é o horário que vocês vão receber o meu vídeo, né? O meu link do vídeo que vai ter. Vocês têm que me mandar no e-mail. Por quê? Porque no dia 29 e no dia 30, eu vou dar qual que é a resposta esperada. Então, é o vídeo que vai estar explicando para vocês o que se esperava de um esqueletinho de resposta desse estudo de caso, de solução dos casos que estão apresentados, tá? Então, o que eu espero que vocês tenham colocado dentro de cada parte do trabalho. Tá? E aí não pode ser entregado depois de eu postar, tá? Quem entregar depois vai ter ponto descontado, ok? Bom, as bases, os temas que vão entrar na avaliação, tá? Bases filosóficas das teorias de aprendizagem, tá? Então vocês podem pensar em usar elas para discutir a parte do caso que tem da psicologia da aprendizagem, escolher ou discutir a partir de uma dessas, pelo menos, de uma dessas teorias de aprendizagem que nós já estudamos, o behaviorismo do Skinner, Brunner e Piaget, tá? Então, vocês podem usar uma ou mais dessas teorias para discutir o caso. Outra coisa, também que é importante, o papel do psicólogo escolar, tá? Então, terão partes desse caso que vocês vão ter que apresentar o papel do psicólogo escolar. Outro tema, a atuação do psicólogo na educação básica, tá? Então, o que a gente falou bastante foi presencial, essas duas partes, né? Então, acho que tá tranquilo se vocês tiverem só o final, o eixo 3 e o eixo 4, que foi quando a gente começou na aula remota, né? Mas acho que vocês viram discutir bastante sobre essa atuação, né? E o tanto que eu falo também sobre a legislação ter sido aprovada o ano passado, da atuação do psicólogo e assistente social na educação básica. Então, o quanto que dentro das situações, das queixas que são apresentadas, vocês podem discutir e colocar como estrutura, né, como referência, essa cartilha de atuação do psicólogo na educação básica. E, obviamente, o fenômeno bullying, tá? Como eu falei, educação inclusiva não vai entrar. Vocês podem discutir dentro da atuação do psicólogo na educação básica, dentro do papel do psicólogo escolar, é um dos temas, tá? Mas não com ênfase, desculpa, não com ênfase na educação inclusiva ainda, porque não deu, eu só dei uma pincelada, como eu falei para vocês, é um tema muito forte, tá? Muito sério para ser só em 2 aulas, nem em presencial, eu dou só em 2 aulas, tá? Então a gente vai fazer eu vou sanar as dúvidas da pergunta, mas não vai ser usado agora na avaliação. Então, o estudo de caso em si, tá? Isabela é uma psicóloga recém-formada que prestou o concurso de psicólogo da educação básica na cidade de Bebedouro e passou. Ó, então a Isabela, porque agora que está aprovada a lei, vão aparecer concurso, né? Isabela é recém-formada e passou no concurso. Então, na distribuição das escolas, ela foi submetida à Escola Municipal de Ensino Fundamental 1, professor José Pacheco. Tal escola atende crianças que farão os primeiros anos da educação básica, sendo eles primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. Essa escola tem, em média, 200 alunos em cada ano letivo. Sendo assim, é uma média de 40 alunos por série, tá? Então, a escola tem, em média, 40 alunos em sala de aula. Isso é um dado importante para vocês. E a Isabela entrou lá para ser psicóloga, né?
No dia 6 de janeiro, Isabela teve sua primeira reunião com o grupo de educadores, professores, coordenação e direção da escola, para se apresentar e conhecer um pouco do esquema da instituição. Então, começou o ano, ela foi fazer a reunião, ela prestou concurso, passou e foi fazer a reunião para se apresentar e conhecer um pouco da instituição, né? Dentre os temas principais, a escola apresentou o interesse de reestruturar sua metodologia. Os professores se manifestaram inseguros quanto à grande demanda de alunos com problemas de aprendizagem, alguns com laudo e outros sem. Então, é aí que chegou. Começou a conversa, a apresentação da escola e um tema importante que trouxeram para a Isabela, que gostariam de ter a contribuição dela, é sobre a reestruturação da metodologia de ensino da escola. Isso é o quê? Psicologia da aprendizagem. Então, qual teoria, qual método que a escola, que a Isabela pode contribuir com a escola para colaborar com alunos com problemas de aprendizagem? É colocado de um jeito geral, existem alunos com laudos e outros sem, é a realidade, inclusive a maioria é sem laudo, tá? Mas a demanda de crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem é muito grande nesse ensino fundamental 1, que é o processo de alfabetização, de letramento, de primeiras contato com a lógica, né, com a matemática, depois vai expandir para biologia, química, física, mas agora essa base é muito importante, sempre foi, né, que é o que a Isabela entrou, para estruturar e possibilitar o ensino fundamental 2, por isso que eu escolhi o ensino fundamental 1, para poder pensar o quanto que a gente precisa contribuir desde os pequenos. Achei que a educação infantil ia ser mais puxado para vocês resolverem agora, por isso que eu escolhi o Fundamental 1. Sobre as rotinas das turmas de cada série, apenas um professor é responsável por cada uma, sendo que há mudança de professores apenas para as aulas de educação física, artes, música, inglês e espanhol. O que isso quer dizer? Dentro de uma sala com 40 alunos, tem só uma professora responsável, que faz todo o processo de letramento, de alfabetização, de matemática, de ciências, de ciências humanas, né, de ciências naturais, tudo isso, essa formação básica do Fundamental 1 é uma professora que é responsável. As aulas extras, né, as conhecidas como aulas extras, é que tem outro professor. Então, quer dizer que a professora é sozinha dentro de, ou professor, a professora, dentro de uma sala com 40 alunos, tá? Diante disso, os professores, tanto os titulares quanto os de aulas extras, pedem formação e orientação quanto ao método que possibilite melhor processo de ensino e aprendizagem na realidade da instituição, ok? Então, dentro disso, da psicologia da aprendizagem, é isso que vocês vão pensar. Então, é pedido à psicóloga Isabela que seja feita uma formação, uma capacitação de professores dentro de uma metodologia de ensino e aprendizagem. Dentro dos 3 teóricos que eu falei que vocês podem usar, vocês podem escolher um para justificar, para ser, outros 2 para criticar, vocês podem escolher as bases filosóficas para fundamentar a escolha que vocês fizeram dentro do teórico que vocês escolheram, tá? Fiquem à vontade, quanto melhor, mais forte a nota. É isso que no fim é isso que muitos se preocupam, né? Mas eu vou ler com muito carinho para tentar entender o quanto que vocês conseguiram compreender, o quanto que as aulas foram produtivas, tá? Avaliar vocês, mas principalmente o quanto que essa aula contribuiu com as informações, com a formação de vocês, tá? Esse é o ponto principal. Agora, amanhã eu volto e falo como é que vai ser a continuidade do trabalho dentro do âmbito da psicologia escolar, tá bom? Beijo, até amanhã.